Eu descobri por acaso. Uma foto nos stories, risos abafados, parentes reunidos, um parabéns em coro, e minha avó sorrindo como se tudo estivesse em perfeita harmonia. Uma festa de aniversário que parecia ter sido planejada há dias, talvez semanas. Todo mundo da família estava lá, menos eu. Ninguém me avisou. Ninguém me chamou. Nem mesmo uma mensagem rápida, daquelas que a gente manda só por educação. Nada. Naquele momento, eu me perguntei o que tinha feito para merecer aquilo. Se tinha sido alguma palavra mal interpretada, algum gesto esquecido, ou se simplesmente tinham decidido que eu não era importante o suficiente para estar presente. E o pior, minha avó, que sempre foi meu refúgio, estava lá no meio de tudo, sorrindo. Eu não chorei, não naquele dia. Engoli a dor e fingi que não tinha visto nada. Segui com a vida, mesmo com aquela ferida aberta. Mas o tempo, como sempre, não perdoa. Meses depois, quando a saúde dela começou a piorar, veio o inesperado. Uma ligação da minha tia. A voz trêmula, o tom urgente. Minha avó estava internada. E entre todos os filhos, netos e agregados, ela pediu, por mim, só por mim. A neta esquecida. A que não foi convidada. A que todos ignoraram. Essa é a história de como a dor da exclusão familiar pode nos marcar, mas também de como o amor verdadeiro, mesmo sufocado por silêncios e mágoas, encontra um jeito de sobreviver. Tudo começou em uma manhã qualquer de domingo. Eu estava em casa, preparando um café simples, daqueles que a gente faz quase no piloto automático. Pão na torradeira, cheiro de café no ar, e o celular vibrando com notificações das redes sociais. Era só mais um dia comum, até que não foi mais. Abri o Instagram como quem não quer nada. Comecei a ver os stories das pessoas que eu seguia, amigos, colegas de trabalho, primos. Foi quando parei em um story da minha prima Carolina. Ela mostrava uma mesa posta com bolo, salgadinhos, refrigerante e balões. A legenda dizia: "Aniversário da melhor vovó do mundo. Te amamos." Meu coração parou por um segundo. Era o aniversário da minha avó. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não sabia que seria comemorado naquele dia. Nem sabia que uma festa tinha sido planejada. E quando deslizei o dedo para o lado e continuei vendo os stories dos outros parentes, a confirmação veio como uma enxurrada. Tinha muita gente lá. Minhas tias, meus tios, primos de primeiro e segundo grau, crianças correndo, músicas tocando ao fundo, e minha avó no centro da sala, sorrindo com os olhos fechados, segurando um pedaço de bolo. Naquele momento, a imagem que eu tinha dela, frágil, doce, cuidadosa comigo, começou a se confundir com essa nova realidade. Ela estava ali, cercada por todos. E eu? Eu não fazia parte daquilo. Eu tinha sido excluída, esquecida, apagada. Comecei a tremer. Primeiro de incredulidade, depois de raiva. Eu rolei cada vídeo, cada foto, procurando alguma explicação. Algo que mostrasse que talvez tivesse sido tudo de última hora. Algo improvisado. Mas era impossível negar. Foi planejado. E eu simplesmente não fui avisada. Fiquei olhando para a tela por um tempo que nem sei calcular. Era como se eu tivesse congelado no tempo. Eu pensei em mandar uma mensagem para minha mãe, perguntar se ela sabia de algo. Mas a verdade é que minha mãe não era próxima da família da minha avó paterna, e já fazia anos que os dois lados não se falavam direito. Mesmo assim, minha ligação com minha avó sempre tinha resistido a esses distanciamentos familiares. Ou pelo menos eu achava que sim. Fechei o aplicativo, desliguei o celular e fiquei em silêncio na cozinha. O café esfriou, a torrada queimou, e eu só conseguia sentir uma mistura estranha de tristeza e vergonha. Eu me sentia ridícula por ter esperado algo diferente. Por ter imaginado que, de alguma forma, eu ainda fazia parte daquilo. Mas a verdade é que essa exclusão não começou ali. Ela foi crescendo aos poucos, como uma rachadura numa parede que a gente tenta ignorar até que ela vire um buraco.
sempre existiu um certo afastamento. Eu não era a neta popular. Não ia em todas as reuniões de família. Trabalhei cedo, tive uma adolescência mais fechada. Era mais na minha, e por isso mesmo, era fácil me deixarem de lado. Só que eu não esperava que num dia tão simbólico quanto o aniversário de 80 anos da minha avó, ninguém tivesse sequer a decência de me avisar. Nenhuma ligação. Nenhum, sei que você talvez não vá, mas só para avisar. Nos dias seguintes, eu não falei com ninguém. Ignorei todas as mensagens no grupo da família. Fingi que estava ocupada demais. Quando alguém me perguntava como eu estava, respondia com um tudo bem automático. Mas por dentro, eu me sentia invisível. O tempo passou. Talvez 1 mês. 2. Ninguém tocou no assunto. Era como se aquela festa nunca tivesse acontecido. Pelo menos para mim. Eles seguiram com a vida, como se aquilo fosse normal. Como se excluir uma pessoa da família não fosse grave. E minha avó nunca me ligou, nunca mencionou nada. A dor maior foi essa, a ausência dela. Porque por mais que eu entendesse que talvez fossem os filhos que organizaram tudo, eu esperava que ela sentisse minha falta. Que se incomodasse por não me ver ali, que me procurasse depois. Mas não. E aí, comecei a duvidar de tudo que a gente tinha vivido. As histórias de infância, as vezes que dormi na casa dela, os bilhetes que ela deixava quando eu ficava gripada, e ela fazia chá de erva doce. Será que tudo aquilo foi só da minha parte? Será que para ela eu era só mais uma neta, uma a mais no meio de tantos? Passei a reviver lembranças como se quisesse encontrar alguma pista, algum momento em que tudo tivesse mudado. Mas a vida raramente avisa quando a gente começa a se tornar desimportante para os outros. Foi só depois de mais alguns meses que tudo começou a mudar. A notícia veio pela minha tia Sandra, a mais comunicativa da família. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo que minha avó tinha tido uma queda e estava no hospital para exames. Segundo ela, nada grave, mas a voz dela no áudio tremia um pouco. No dia seguinte, outra mensagem. Dessa vez, mais séria. Minha avó não estava bem. A queda havia afetado mais do que pareciam saber no início. Estavam fazendo mais exames. Estava sendo monitorada. E aí veio a frase que me desmontou. Ela pediu para te ver, só você. Ficou perguntando por você direto desde ontem. Eu li aquilo e comecei a chorar. Chorar como não chorava há anos. Um choro de dor acumulada, de mágoa represada, mas também de alívio. Porque mesmo depois de tudo, de toda a exclusão, do silêncio, da ausência, ela ainda lembrava de mim. Ela ainda queria me ver. E ali, naquele instante, eu soube que tinha algo mais nessa história. Algo que eu precisava entender. Algo que talvez mudasse tudo o que eu achava que sabia sobre ela. Sobre mim. E sobre o que houve naquele aniversário. Naquela noite, eu não consegui dormir. A mensagem da minha tia ficou ecoando na minha cabeça como uma voz distante, insistente, quase impossível de ignorar. Ela pediu para te ver. Só você. Por que agora? Por que depois de tudo aquilo? E o mais difícil, por que só eu? A cabeça não parava. Entre cada pensamento vinham lembranças soltas. A última vez que vi minha avó, numa visita rápida depois do Natal do Paz. Ano anterior. A risada dela enquanto contava a mesma história de sempre sobre como eu, com 5 anos, invadi a cozinha e derrubei uma panela inteira de feijão, tentando ajudar. Naquele dia, ela me abraçou forte quando fui embora. Não parecia o tipo de pessoa que me deixaria de fora de um momento tão importante. Mas tinha sido. E agora ela estava no hospital, querendo me ver. No dia seguinte, depois de me enrolar a manhã inteira entre desculpas e incertezas, respirei. Fundo. Vesti uma roupa discreta e fui até o hospital. O endereço ficava a uns 30 minutos de ônibus. O céu estava nublado e o ar carregava aquela sensação estranha de silêncio antes da chuva. O hospital era antigo.
Prédios simples, corredores compridos, cheiro de desinfetante misturado com café requentado. Na recepção, disse o nome da Dona Tsa, minha avó. A moça simpática me pediu um documento e confirmou. Quarto 312, ala B. Pode subir. Eu agradeci com um aceno discreto e segui pelo corredor. Meus passos ecoavam no chão frio, como se cada passo fosse um lembrete de que eu não sabia o que me esperava ali. O elevador subiu devagar. Os números ascendiam um por um, como uma contagem regressiva para um reencontro que eu não sabia se queria ou se estava pronta para ter. Cheguei na porta do quarto. A maçaneta parecia mais pesada do que deveria. Respirei fundo mais uma vez. E entrei. Ela estava lá. Frágil, deitada, com os cabelos grisalhos espalhados sobre o travesseiro. As mãos enrugadas descansavam sobre o cobertor branco. Um monitor apitava ao lado, lento e constante. Mas ela estava acordada. E assim que me viu, abriu um sorriso que fez meu peito doer. Minha menina, ela disse, com a voz fraca, mas firme. Me aproximei devagar. Sentei ao lado da cama, sem saber o que dizer. Parte de mim queria confrontá-la. Queria perguntar por que ela permitiu aquilo. Por que ficou calada. Mas o resto de mim só queria aproveitar aquele momento. Ela segurou minha mão. A dela estava gelada, mas o calor daquele gesto me fez voltar no tempo. Eu achei que você não vinha, ela murmurou. Eu não sabia que você queria me ver. Respondi, tentando manter a voz firme. Ela desviou o olhar por um segundo. Depois voltou a encarar meus olhos com uma expressão triste. Eu devia ter ligado antes, mas não sabia se você queria me ver. Aquilo me quebrou um pouco. O nó na garganta cresceu. Claro que eu queria, vó, sempre quis, mas e você? Sabe o que aconteceu, né? Ela assentiu lentamente. Eu soube depois. Ela hesitou, respirando fundo. Achei que tinham te chamado. Achei que você tinha decidido não ir. E quando descobri que ninguém te avisou, meu coração se partiu. Meus olhos se encheram d'água. O peso da mágoa se misturava com a dor da verdade. Aquela era uma das respostas que eu temia, mas também precisava. Por que ninguém me chamou? Perguntei enfim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou. As coisas mudaram muito desde que seu pai se afastou da família. Seus tios tomaram conta de tudo. E eu, com minha cabeça já cansada, não conseguia acompanhar tudo. Quando me dei conta, a festa já estava pronta. E disseram que você estava ocupada demais, que não queria mais saber da gente, que era melhor não te incomodar. Senti um aperto no estômago. Isso nunca foi verdade, vó. Eu sei. Agora eu sei. Mas antes, eu acreditei neles. E isso me machucou tanto quanto te machucou ter sido esquecida. Talvez mais. Porque eu deixei que te tirassem de mim, sem nem lutar. O silêncio tomou conta por alguns instantes. Só o som do monitor preenchia o espaço. E por que agora? Por que me chamar? Por que me... Perguntei, num sussurro. Ela sorriu, mesmo com os olhos marejados. Porque, mesmo depois de tudo, quando eu fecho os olhos, é o seu rosto que eu vejo. Você sempre foi diferente, silenciosa, mas presente. Nunca precisou se exibir, se impor. E no fim das contas, são as pessoas assim que fazem mais falta. Eu precisava te ver. Para pedir desculpa. Para dizer que eu nunca deixei de te amar. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse conter. Eu apertei a mão dela, como quem tenta segurar o tempo, como quem tenta segurar alguém que já se foi um pouco, mas ainda está ali. Porque por mais que eu entendesse que talvez fossem os filhos que organizaram tudo, eu esperava que ela sentisse minha falta, que se incomodasse por não me ver ali, que me procurasse depois. Mas não. E aí, comecei a duvidar de tudo que a gente tinha vivido. As histórias de infância, as vezes que dormi na casa dela,
Os bilhetes que ela deixava quando eu ficava gripada e ela fazia chá de erva doce. Será que tudo aquilo foi só da minha parte? Será que para ela eu era só mais uma neta, uma a mais no meio de tantos? Passei a reviver lembranças como se quisesse encontrar alguma pista, algum momento em que tudo tivesse mudado. Mas a vida raramente avisa quando a gente começa a se tornar desimportante para os outros. Foi só depois de mais alguns meses que tudo começou a mudar. A notícia veio pela minha tia Sandra, a mais comunicativa da família. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que minha avó tinha tido uma queda e estava no hospital para exames. Segundo ela, nada grave, mas a voz dela no áudio tremia um pouco. No dia seguinte, outra mensagem. Dessa vez, mais séria. Minha avó não estava bem. A queda havia afetado mais do que pareciam saber no início. Estavam fazendo mais exames. Estava sendo monitorada. E aí veio a frase que me desmontou. Ela pediu para te ver. Só você. Ficou perguntando por você direto desde ontem. Eu li aquilo e comecei a chorar. Chorar como não chorava há anos. Um choro de dor acumulada, de mágoa represada, mas também de alívio. Porque mesmo depois de tudo, de toda a exclusão, do silêncio, da ausência, ela ainda lembrava de mim. Ela ainda queria me ver. E ali, naquele instante, eu soube que tinha algo mais nessa história. Algo que eu precisava entender. Algo que talvez mudasse tudo o que eu achava que sabia sobre ela, sobre mim e sobre o que houve naquele aniversário. Naquela noite, eu não consegui dormir. A mensagem da minha tia ficou ecoando na minha cabeça como uma voz distante, insistente, quase impossível de ignorar. Ela pediu para te ver. Só você. Por que agora? Por que depois de tudo aquilo? E o mais difícil, por que só eu? A cabeça não parava. Entre cada pensamento, vinham lembranças soltas. A última vez que vi minha avó, numa visita rápida depois do Natal do Nancy da ano anterior. A risada dela enquanto contava a mesma história de sempre sobre como eu, com 5 anos, invadi a cozinha e derrubei uma panela inteira de feijão tentando ajudar. Naquele dia, ela me abraçou forte quando fui embora. Não parecia o tipo de pessoa que me deixaria de fora de um momento tão importante. Mas tinha sido. E agora ela estava no hospital, querendo me ver. No dia seguinte, depois de me enrolar a manhã inteira entre desculpas e incertezas, respirei fundo, vesti uma roupa discreta e fui até o hospital. O endereço ficava a uns 30 minutos de ônibus. O céu estava nublado. E o ar carregava aquela sensação estranha de silêncio antes da chuva. O hospital era antigo. Prédio simples, corredores compridos, cheiro de desinfetante misturado com café requentado. Na recepção, disse o nome da minha avó. A moça, simpática, me pediu um documento e confirmou. Quarto 312, ala B. Pode subir. Eu agradeci com um aceno discreto e segui pelo corredor. Meus passos ecoavam no chão frio, como se cada passo fosse um lembrete de que eu não sabia o que me esperava ali. O elevador subiu devagar. Os números ascendiam um por um, como uma contagem regressiva para um reencontro que eu não sabia se queria ou se estava pronta para ter. Cheguei na porta do quarto. A maçaneta parecia mais pesada do que deveria. Respirei fundo mais uma vez e entrei. Ela estava lá. Frágil, deitada, com os cabelos grisalhos espalhados sobre o travesseiro. As mãos enrugadas descansavam sobre o cobertor branco. Um monitor apitava ao lado, lento e constante. Mas ela estava acordada. E assim que me viu, abriu um sorriso que fez meu peito doer. Minha menina, ela disse, com a voz fraca, mas firme. Me aproximei devagar, sentei ao lado da cama, sem saber o que dizer. Parte de mim queria confrontá-la. Queria perguntar por que ela permitiu aquilo, por que ficou calada. Mas o resto de mim só queria aproveitar aquele momento. Ela segurou minha mão,
A dela estava gelada. Mas o calor daquele gesto me fez voltar no tempo. Eu achei que você não vinha, ela murmurou. Eu não sabia que você queria me ver. Respondi, tentando manter a voz firme. Ela desviou o olhar por um segundo. Depois voltou a encarar meus olhos, com uma expressão triste. Eu devia ter ligado antes, mas não sabia se você queria me ver. Aquilo me quebrou um pouco. O nó na garganta cresceu. Claro que eu queria, vó. Sempre quis. Mas você sabe o que aconteceu, né? Ela assentiu lentamente. Eu soube depois. Ela hesitou, respirando fundo. Achei que tinham te chamado. Achei que você tinha decidido não ir. E quando descobri que ninguém te avisou, meu coração se partiu. Meus olhos se encheram d'água. O peso da mágoa se misturava com a dor da verdade. Aquela era uma das respostas que eu temia, mas também precisava. Porque ninguém... Me chamou? Perguntei enfim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou. As coisas mudaram muito desde que seu pai se afastou da família. Seus tios tomaram conta de tudo. E eu, com minha cabeça já cansada, não conseguia acompanhar tudo. Quando me dei conta, a festa já estava pronta. E disseram que você estava ocupada demais. Que não queria mais saber da gente. Que era melhor não te incomodar. Senti um aperto no estômago. Isso nunca foi verdade, vó. Eu sei. Agora eu sei. Mas antes, eu acreditei neles. E isso me machucou tanto quanto te machucou ter sido esquecida. Talvez mais. Porque eu deixei que te tirassem de mim, sem nem lutar. O silêncio tomou conta por alguns instantes. Só o som do monitor preenchia o espaço. E por que agora? Por que me chamar? Perguntei num sussurro. Ela sorriu, mesmo com os olhos marejados. Naquela hora, todas as palavras que eu queria dizer se embaralharam. As acusações, as perguntas, a raiva, tudo se dissolveu em silêncio. Porque havia algo maior ali. Algo que só quem já foi excluído, e mesmo assim, voltou por amor, entende? Ficamos em silêncio por muito tempo. E mesmo sem falar nada, parecia que tudo estava sendo dito. Ali, no quarto 312, havia algo que a festa, os balões e as fotos nos stories nunca poderiam representar. O reencontro de duas almas machucadas que ainda queriam se encontrar. Antes de eu sair, ela segurou minha mão com mais força e disse: Promete que volta amanhã? Prometo, vó. E cumpri. Voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. A cada visita, ela me contava mais coisas. Histórias antigas, segredos, dores que escondeu. Da família. Aos poucos, fui entendendo que o que me afastou dela não foi desamor, mas o descaso dos outros. A indiferença de quem nunca entendeu o valor dos laços silenciosos. Mas o que eu ainda não sabia é que havia algo muito maior por trás de tudo. Algo que minha avó queria me contar e que explicaria não só o silêncio dela, mas também o motivo de tantos outros sumiços da família ao longo dos anos. E isso, ela só conseguiria me revelar na nossa última conversa. Os dias seguintes viraram rotina. Eu acordava, tomava um café amargo, pegava o mesmo ônibus e seguia até o hospital. Subia até o 3º andar, ala B, e entrava no quarto 312. Às vezes ela estava dormindo, outras vezes acordada, olhando pela janela como quem vê um mundo que está cada vez mais longe e cada vez mais irreconhecível. Mas toda vez que me via, ela sorria, um sorriso cansado, mas cheio de vida, como se, ali, mesmo doente, ainda existisse algum tipo de esperança. Como se minha presença fosse uma espécie de reparação. Um pedido de desculpas que não precisasse ser dito em voz alta. No quarto, dela, conversávamos sobre tudo. Sobre infância, sobre saudades,
sobre coisas pequenas que só têm valor quando o tempo começa a faltar. Ela me contou como conheceu meu avô, que morreu quando eu ainda era criança. Contou como era o cheiro do jardim na casa antiga, como chorou escondida no banheiro no dia em que minha mãe saiu de casa pela última vez, brigando com todos, inclusive com ela. Contou até mesmo das cartas que trocava com um namorado antes de conhecer o vô, um italiano que ela dizia ter os olhos mais bonitos que já viu, mas que sumiu do mapa assim que soube que ela queria casar. Eu ouvia tudo, como se ouvisse pela última vez. Talvez porque, no fundo, já soubesse. Mas numa das visitas, foi numa quinta-feira, algo mudou. Entrei no quarto e encontrei minha avó acordada, mais séria. O olhar fixo na parede, como quem esteve pensando, o dia todo. Quando me viu, ela não sorriu de imediato. Apenas apontou para a cadeira ao lado da cama. Senta aqui, meu bem. Hoje, eu preciso te contar uma coisa. Meu estômago revirou. Não era o tom de quem ia contar uma piada antiga, nem uma história romântica. Era o tom de quem está prestes a tirar um peso dos ombros, ou da consciência. Sentei em silêncio. Ela me olhou com os olhos marejados, e a voz saiu baixa, mas clara. Você lembra de quando seu pai se afastou da família? Assenti. Como? Esquecer? Lembro. Eu era adolescente. Ele dizia que a família não se importava com a gente, que tinham virado as costas. Ela respirou fundo. Pois é. O que ele dizia não era mentira, só que ele não sabia toda a verdade. E eu também não fui forte o suficiente para contar. Contar o quê, vó? Ela apertou minha mão. Os dedos tremiam. O monitor ao lado seguia com o mesmo ritmo calmo, mas meu coração batia acelerado. Eu vou te contar uma história. E depois disso, talvez você olhe para mim de outro jeito. Mas eu preciso ser honesta, antes de ir. Fechei os olhos por um instante e murmurei. Pode falar. Ela começou. Há muitos anos, quando seus tios ainda eram jovens, e seu pai também, nós passamos por um problema muito sério com dinheiro. Seu avô tinha feito algumas dívidas, e a casa onde morávamos corria risco de ser penhorada. A única forma de evitar aquilo era vender um terreno que estava no nome do seu pai, mas que ele nem sabia que tinha. Era parte de uma herança que veio do meu pai, mas que registramos no nome dele para evitar impostos. E vocês venderam? Perguntei, sentindo uma tensão no ar. Ela desviou o olhar, e então respondeu. Eu pedi que seus tios falsificassem a assinatura. Vendemos o terreno sem o consentimento dele. Fizemos isso achando que estávamos protegendo a família, salvando todo mundo. Mas traímos a confiança dele, e quando ele descobriu, foi como se tivesse perdido o chão. Meus olhos se arregalaram. Eu não sabia o que dizer. Ela continuou. Ele nos confrontou. Brigou com os irmãos. Discutiu comigo. E eu, em vez de admitir o erro, tentei justificar. Disse que era pro bem de todos, que ele nem precisava daquele dinheiro, mas ele não conseguiu mais olhar para mim do mesmo jeito, nem pros irmãos. E aí, decidiu se afastar. Foi embora, levou você e sua mãe, e nunca mais olhou para trás. A sala pareceu girar. Aquilo não era só um segredo, era o motivo de anos de dor, afastamento e mágoa. Ele nunca me contou isso. Falei, em voz baixa. Porque ele te protegeu. Talvez tenha sentido vergonha. Ou talvez só não quisesse te envenenar contra nós. Mas a verdade é essa. Nós erramos. E quando você nasceu, eu vi a chance de recomeçar. Você era a única da família que ainda me olhava com pureza. Mas seus tios. Eles nunca me perdoaram por ter criado o problema. E começaram a te ver como uma extensão do seu pai. Uma ameaça, um lembrete. Por isso te apagaram da festa. Por isso não te avisaram. Engoli seco. Eles ainda te culpam? Sim, mas não dizem. Apenas agem, fazem silêncio. Excluem. Como fizeram com você. Eu me levantei e fui até a janela. O céu estava cinza.
Lá embaixo vi uma criança segurando a mão da avó na calçada do hospital, e aquilo me acertou em cheio. A minha avó, aquela que eu amava desde pequena, tinha feito algo que destruiu parte da família, mas ao mesmo tempo, era a única ali que ainda tentava reconstruir alguma coisa. Me virei para ela. Ela estava com lágrimas nos olhos. Eu te contei isso, ela disse, porque não quero que você carregue culpa que não é sua. E também porque talvez um dia você possa ser a ponte. A ponte que eu não consegui ser. Eu? Perguntei, engolindo o choro. Você. Porque você voltou. Mesmo sem ser chamada. Mesmo machucada. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois, me aproximei da cama, segurei sua mão e disse: eu não sei se consigo perdoar os outros agora. Mas você, vó, obrigada por ter me contado, por confiar em mim. Eu te perdoo. E nos abraçamos. Foi um abraço frágil, mas cheio de tudo que não coube nas palavras. Naquele dia, saí do hospital com o coração pesado. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava cheio de uma verdade que eu podia enfrentar. O que eu ainda não sabia é que o tempo da minha avó estava se esgotando. E o que ela queria deixar para mim ainda não era tudo. O dia seguinte amanheceu, com um céu limpo demais, daqueles azuis que quase parecem falsos. Mas dentro de mim, tudo era névoa. Eu mal dormi naquela noite. A confissão da minha avó martelava na cabeça como uma batida sem ritmo. Ela, que sempre foi meu porto seguro, tinha sido ao mesmo tempo o ponto de ruptura da nossa família. E mesmo assim, eu a amava. Talvez até mais agora, por ter tido a coragem de contar. A verdade dói, mas o silêncio corrói. E ela sabia disso. Na manhã daquele sábado, voltei ao hospital com os passos pesados. Senti que algo estava diferente antes mesmo de chegar no quarto. A porta estava entreaberta. O som de máquinas era o mesmo, mas o silêncio das vozes me fez parar. Olhei através da fresta e vi algo que não esperava. Meus tios, todos eles. 3 estavam ali, enfileirados, como se tivessem sido convocados por algo que os ultrapassava. Minha tia segurava a mão da minha avó. Os outros 2 estavam em pé, ao lado da cama, cabisbaixos. Nenhum celular nas mãos. Nenhuma palavra sendo dita. Só presença. E um ar pesado no ambiente, de luto antecipado. Respirei fundo, bati na porta levemente e entrei. Todos me olharam. Meus tios desviaram os olhos rapidamente, como se eu fosse um detalhe que incomoda, mas não pode ser ignorado. Minha tia, a mais velha, esboçou um cumprimento seco. Ela ainda tá dormindo, mas acorda de vez em quando. Assenti, mas não respondi. Me aproximei devagar, observando a cena. Minha avó estava mais pálida. As olheiras mais fundas, o rosto cansado demais até para sorrir. Puxei uma cadeira e me sentei ao lado oposto da cama. Ficamos ali, os 5, em um silêncio forçado. Era como se todo mundo soubesse que havia algo não resolvido no ar. Mas ninguém queria tocar no assunto. Até que minha avó abriu os olhos. Devagar. Como quem volta de um lugar distante. Ela olhou para um lado, depois para o outro, até encontrar meu rosto. E aí sorriu. Você veio, meu bem, disse com uma voz fraca. Segurei sua mão. Sempre, vó. Ela olhou então para os outros. Os olhos demoraram um pouco mais em cada um, como se estivesse medindo o que ainda sentia. Que bom que estão aqui, sussurrou. Eu tava esperando por isso. Meus tios se entreolharam, mas ninguém respondeu. Foi ela quem continuou. Eu falei com ela ontem. Contei tudo. Ela merece saber. Minha tia franziu o senho. Contou o quê, mãe? Ela respirou fundo.
Era visível o esforço que fazia para manter a voz. Contei a verdade. Sobre o terreno. Sobre o que fizemos com seu irmão. E sobre por que vocês excluíram ela. A sala congelou. Mãe, a senhora tá fraca. Não devia... Começou um dos tios. Cale-se. Interrompeu ela com uma força que ninguém esperava. Eu posso estar fraca, mas ainda sei o que é certo. E esconder uma neta da própria família, por culpa dos erros dos adultos, é covardia. Meu peito se apertou. Eles ficaram em silêncio. Pela primeira vez, não houve justificativas, nem negações, só rostos que evitaram o meu olhar. Minha avó virou-se de leve para mim. Eu queria que você ouvisse isso da minha boca, mas queria também que eles estivessem aqui. Porque agora não é mais sobre mim, é sobre você. Sobre mim? Ela assentiu, com um leve sorriso. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu. Não posso apagar os anos em que você foi deixada de lado, mas posso te pedir que não deixe isso te endurecer. Porque se você se tornar fria como eles, toda essa dor vai ter sido em vão. Olhei para os meus tios. Não senti raiva. Não mais. Senti pena. Pena por não saberem amar alguém tão puro como ela. Pena por terem trocado laços por orgulho. Ela continuou. Promete que vai viver sem carregar esse peso? Demorei um pouco. Depois, segurei sua mão com mais firmeza. Eu prometo, vó. Ela fechou os olhos por um instante, como quem finalmente descansava. Naquele dia, permaneci ao lado dela até o fim da tarde. Os tios saíram aos poucos, sem muitas palavras. Meus olhos cruzaram os deles uma última vez. Nenhum pediu desculpas, mas algo ali se quebrou. Talvez a certeza que tinham de que tudo podia ser ignorado. Na hora de ir embora, minha avó me puxou de volta com delicadeza. Eu deixei uma carta para você. Está na minha gaveta da cômoda. Quando tudo isso acabar, leia. Ela vai te ajudar a entender melhor o que eu não consegui dizer aqui. Tudo isso o quê, vó? Ela apenas sorriu. A gente sempre sabe quando é a última estação, meu bem. E eu já cheguei na minha. Saí do hospital com o coração em pedaços. Mas dessa vez, não havia arrependimento. Havia uma certeza. A de que, mesmo em meio ao silêncio dos outros, o amor dela falava alto. E que a história que ela estava me deixando ainda não tinha terminado. Foram 3 dias. 3 dias entre a última vez que vi minha avó sorrir e o momento em que me ligaram dizendo que ela havia partido. Uma voz trêmula do hospital, formal e seca, como se fosse possível comunicar. A morte de alguém assim, com um punhado de palavras e um suspiro envergonhado. Ela foi em paz, disseram. Mas ninguém me perguntou se eu estava em paz. Eu não estava. O funeral foi marcado para a manhã seguinte, e eu soube pelos vizinhos. Meus tios não me ligaram. Nenhuma mensagem, nenhum gesto de consideração. Talvez ainda estivessem digerindo o que ouviram naquela manhã no hospital. Ou talvez só não soubessem como olhar para mim agora. Mas eu fui. Claro que fui. Não pelos outros, mas por ela. Quando cheguei ao velório, o salão estava lotado. Flores demais, rostos abatidos, discursos sussurrados. Mas entre toda aquela formalidade, havia algo que ninguém conseguia disfarçar: a presença do arrependimento. Vi gente que nunca visitou minha avó nos últimos meses chorando feito criança. Abraços vazios, olhares desviados, lágrimas atrasadas. Aproximei-me do caixão e encarei o rosto dela pela última vez. Ela parecia serena, como se tivesse partido já sabendo que tinha feito tudo o que precisava. Pensei em todas as conversas, em todos os bilhetes que ela deixava pela casa, nos almoços de domingo, nas histórias que contava como quem guardava segredos do mundo inteiro. Então me lembrei da carta. Saí do velório sem me despedir de ninguém. Fui direto para a casa dela.
A porta ainda estava trancada, do jeito que havíamos deixado da última visita. O cheiro do lar ainda estava ali, uma mistura de lavanda com café velho, de armário de livros e bolo de fubá. Fui até o quarto. Cômoda ainda com o espelhinho trincado, os porta-retratos com fotos antigas, inclusive uma nossa, que eu nem lembrava mais. Abri a gaveta de cima. Entre lenços dobrados, um rosário antigo e uma caixa de costura, encontrei um envelope. Meu. Nome escrito à mão, letra firme, ainda que um pouco trêmula. Abri com cuidado. Era uma carta longa, muito mais do que eu esperava. E quando comecei a ler, tudo mudou. Minha menina, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí, e isso parte meu coração. Mas ao mesmo tempo, me conforta saber que você voltou para casa, que ainda me escuta, mesmo que em silêncio. Você sempre foi a mais sensível. Desde pequena, sentia quando algo não ia bem. E foi por isso que nos últimos anos eu sofri tanto, por ver o que te fizeram. Te deixaram de lado, como se não tivesse importância, como se o afeto fosse uma moeda negociável. E sabe por quê? Porque você carregava a memória de alguém que eles queriam apagar. Seu pai era meu filho. O mais teimoso, o mais apaixonado. Ele fez escolhas difíceis, sim. Se afastou da família quando se apaixonou por sua mãe. Sua tia e seus tios nunca aceitaram. Eu mesma demorei. Mas você nunca teve culpa disso. Nunca. Eles usaram você como escudo para o próprio rancor. Te transformaram em lembrança viva de algo que só queriam esquecer. E eu fui covarde. Deixei isso acontecer tempo demais. Só nos últimos anos entendi que estava perdendo você também. Você talvez nunca saiba o quanto me doía ver os almoços em que você não era chamada. Os presentes de Natal que nunca chegavam. Para você, as festas que eles organizavam e mentiam dizendo que foi de última hora. Foi tudo escolhido a dedo. Você foi excluída com cuidado. E eu me calei. Tinha medo de provocar um rompimento definitivo na família. Mas no fim, percebi que já estava tudo rompido. Só faltava o silêncio gritar. E foi por isso que eu pedi para te ver. Porque queria te pedir perdão. Porque você merecia saber a verdade. E mais ainda, merecia saber que eu te via. Você foi minha alegria silenciosa. Minha presença constante, mesmo quando os outros te apagavam. E a verdade é que eu sentia orgulho de você. Pela força que ninguém reconheceu. Pela doçura que você manteve, mesmo cercada de frieza. Meu bem, não deixe o que fizeram com você virar raiz amarga no seu coração. Você não veio ao mundo para provar nada para ninguém. Veio para ser luz. Para quebrar esse ciclo. Para construir sua própria história com verdade, não com medo. Guarde essa carta como quiser. Queime, rasgue, leia 1000 vezes. Mas não esqueça, você foi amada. Muito. Mesmo nos dias em que não parecia. Com amor eterno, sua avó. Mas a terminei de ler com as mãos tremendo. Sentei no chão do quarto, entre as lembranças dela, e chorei. Chorei por tudo. Pelos anos que perdi tentando entender o que nunca foi culpa minha. Pelas respostas que enfim chegaram. E principalmente, por saber que mesmo no fim, ela me escolheu. Aquela carta era mais do que palavras. Era reparação. Era uma ponte entre o silêncio e a reconciliação. Voltei ao velório à tarde, mas não para os outros. Fui levar flores. E o alívio. Deixei a carta comigo. Guardei no caderno onde anoto coisas que não posso esquecer. E a partir daquele dia, prometi a mim mesma. Eu não seria mais a neta esquecida. Nem por eles, nem por mim. Eu seria a mulher que minha avó viu em mim, mesmo quando ninguém mais via. E isso era o bastante. Fazem 3 meses desde o dia do enterro. A carta da minha avó continua guardada comigo. Às vezes, releio. Outras,
Apenas passo a mão por cima do envelope, como quem acaricia um fantasma bom. Muita coisa mudou. Desde então. Algumas dentro de mim, outras ao meu redor. Na semana seguinte à despedida, fui chamada por um advogado, o mesmo que havia cuidado dos documentos do inventário do meu pai, muitos anos antes. Ele me entregou uma pasta fina e disse que a minha avó deixou instruções específicas para que fosse entregue somente a mim. Era o testamento dela. Ali estava o inesperado. Ela havia deixado a casa onde morava. Para mim. Nada de divisão entre os filhos. Nada de burocracias frias. A casa onde cresci correndo pelos corredores nos fins de semana, onde ouvia histórias no quintal, onde ela fazia café com cheiro de abraço, era minha agora, mais do que uma herança material. Aquilo foi um gesto de amor. Um símbolo de que, mesmo com os erros, no fim, ela me escolheu. E talvez quisesse que eu tivesse um lar de verdade, não apenas uma lembrança dele. A notícia caiu como uma bomba na família. Dias depois começaram as ligações. Primeiro da minha tia, depois dos tios. Frases como: acho que sua avó estava confusa. Talvez a gente possa conversar sobre dividir de forma mais justa. Ela sempre nos disse que tudo seria repartido. Mas não. Ela não estava confusa. Ela estava mais lúcida do que todos eles juntos. Não respondi de imediato. Esperei, porque aprendi com ela que o tempo fala. E às vezes, o silêncio é o que mais revela quem somos. Com o passar das semanas, eles pararam de insistir. Perceberam que eu não devolveria aquilo que me foi confiado. Mas foi numa tarde chuvosa que recebi a única ligação que realmente mexeu comigo. Oi. É a Natália, disse uma voz baixa. Era minha prima, filha da minha tia. Tínhamos a mesma idade, crescemos juntas, até que tudo desmoronou. Oi, respondi sem saber o que esperar. Houve um silêncio desconfortável. Ela parecia sem saber por onde começar. Eu soube da carta. Ela contou para você também? Não. Foi minha mãe. Depois que a avó faleceu, ela abriu uma caixa com cartas antigas. E ali tinha uma para ela também. E o que dizia? Dizia que minha mãe precisava ser menos cruel, que o silêncio também mata. Ela tinha razão, murmurei. Natália respirou fundo. A avó fez algo que ninguém na família teve coragem de fazer. Ela encarou a verdade. Foi o maior gesto de amor que eu já recebi, confessei. Justamente porque veio de alguém que também errou. Eu queria te pedir desculpa, por ter virado o rosto tantas vezes, por não ter te defendido, por ter aceitado tudo como se fosse normal. E por que agora? Ela hesitou, mas respondeu com sinceridade. Porque pela primeira vez, eu me senti envergonhada. Minha mãe sempre foi o exemplo de força para mim. Mas vi nela uma dureza que machuca. E percebi que se eu continuar imitando isso, vou virar uma versão dela. E eu não quero isso. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que antecede o recomeço. Marcamos de nos encontrar. Tomamos um café no centro da cidade, onde costumávamos passear com a avó, quando pequenas. Ela levou algumas fotos antigas. Nós rimos de algumas lembranças, choramos em outras. E naquele dia, entendi algo importante. Reconciliação não é sobre esquecer. É sobre lembrar sem deixar que a lembrança nos fira. Eu não esperava que meus tios pedissem perdão. Nem precisava mais disso. O que eu precisava, minha avó já tinha me dado. Hoje, moro na casa dela. Transformei o antigo quarto em um pequeno escritório, onde escrevo. Ali, há uma poltrona em que ela adorava se sentar com o crochê no colo. Ao lado, um abajur antigo que ainda acende com um estalo. Na parede, pendurei um quadro com uma frase que encontrei rabiscada num dos cadernos dela. Não se nasce sabendo amar, mas é possível aprender, mesmo no fim.
Essa frase virou meu lema. Me guiou nos dias em que a saudade apertava. Nos dias em que eu queria ouvir sua voz só mais uma vez. E sabe, às vezes acho que escuto. Quando o vento passa pelo quintal, quando o cheiro de café invade a cozinha, quando encontro um lenço dela escondido no armário. São pequenos sussurros de amor, como se ela dissesse: eu ainda estou aqui, te vejo, te escolho. Me esconderam o aniversário dela, me esconderam da família, tentaram esconder até quem eu era, mas no fim, ela me viu. E bastou um olhar, uma carta e um gesto para me lembrar. Eu não era invisível, nunca fui. Agora, mais do que nunca, eu existo. Por ela. Por mim. E por tudo que vem depois. A vida tem formas estranhas de nos mostrar o que realmente importa. Às vezes, quem deveria nos amar nos vira o rosto. E quem menos esperamos nos estende a mão no momento mais necessário. Essa história é sobre dor, mas também sobre cura. Sobre ser deixado de lado e, mesmo assim, continuar sendo luz. Se você já se sentiu esquecido por alguém da sua própria família, saiba, você não está sozinho. E mesmo nos silêncios mais profundos, ainda pode existir perdão. Ainda pode existir amor. Agora me conta aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido? Sua história pode inspirar outras pessoas também. Se essa história tocou o seu coração, se inscreve no canal para não perder as próximas. Toda semana, a gente traz histórias reais, emocionantes e que merecem ser ouvidas. E claro, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e espalhando mensagens como essa. Obrigado por assistir. E nunca se esqueça, você é visto, você importa.